Vamos lá, Gerdau, a gente já começa a ver um trimestre onde a Gerdau vai se beneficiar, dos aumentos tarifários, tá? A gente já fez relatório, já falamos isso em podcast e tal. A Gerdau é o player, hoje aberto na bolsa brasileira, que mais se beneficia, pelo menos nos setores que eu cubro, em relação às tarifas que o Trump tem aplicado. Isso porque ela tem 50% ou mais, né, dependendo do trimestre, nesse caso específico do 2T, a gente espera que vai ser até bem mais de 50% do seu EBITDA alocado, né, vindo de unidades que estão em solo americano, ou seja, né, usinas que produzem aço lá nos Estados Unidos e que configura-se para os Estados Unidos como uma empresa americana. É um CNPJ, vai, um CNPJ que está lá, está produzindo aço lá, que emprega o americano, que paga imposto nos Estados Unidos. Então, ah, se beneficia de uma taxa de imposto maior, e que reduz, via essa taxa de imposto maior, reduz a chegada de aço estrangeiro nos Estados Unidos. Então, a gente já tem visto efeitos de melhora na divisão da América do Norte da Gerdau. Esse 2T deve consolidar isso, né? A gente tem informação aqui que as taxas ah, pré-tarifas, taxa de utilização dos ativos pré-tarifa estavam na casa de 70, 70 e poucos por cento e já está beirando aí os 84, 85% de utilização, ou seja, porque subiu aí 15 pontos percentuais nesse período, é bastante coisa. Então, a gente deve ver já, né, em termos de volume, eu acho que o volume na América do Norte não deve subir tanto, deve subir marginalmente, tri a tri. Eh, Já vem de um tri de uma base forte, no primeiro T o volume já foi muito bom, mas eu acho que a grande vantagem nesse trimestre vai ser em preço, né, até o final do ano passado, tendo em vista que, né, você não tinha uma certeza sobre, quem ia ser eleito nos Estados Unidos, né, então, a disputa eleitoral só foi decidido no final do ano, né, então você tinha uma incerteza em relação à eleição, você tinha os clientes ali das usinas segurando o consumo de aço, justamente por conta dessa incerteza eleitoral. Eh, Você não tinha as tarifas para ajudar, você vinha um backlog de pedidos baixo e você via as usinas dando muito desconto em preço, tá, nos Estados Unidos. E agora a gente está vendo uma retomada, não no primeiro tri a gente já viu um pouco da retirada dessas cartas de desconto, e a gente está vendo uma retomada gradual do nível de preço, e isso tende a expandir o spread metálico, embora a sucata, a sucata também está ajudando, que o custo da sucata tem caído, então o custo do spread, né, o spread ele é o preço que ela cobra pelo aço e o custo da sucata que ela precisa consumir para gerar o aço lá, né. Então o custo da sucata está caindo, o preço ela está aumentando, o spread metálico tende a se alargar e a gente, tem visto uma rentabilidade bem melhor, para a América do Norte e, como eu falei, isso já é um efeito, das políticas tarifárias do Trump. O segundo ponto é que Brasil não está muito bem, né, então a gente tem visto uma oferta muito grande de vergalhões aqui no Brasil, e a gente tem acompanhado a Gerdau tomar atitudes, de defesa de market share, não perder market share. A gente tem visto bastante usina aumentando capacidade na parte de aços longos, né, vergalhão é aço longo. Então, muita capacidade, muita oferta, muita briga por preço e, né, para as empresas que tentam priorizar market share, você acaba tendo que, né, reduzir preço e aí a gente vai ver na parte de Brasil, a gente vai ver uma rentabilidade pior, volume já tende a melhorar um pouco, né, eles fizeram a ligação da BQ2 lá, que é a laminação, de aços planos na usina de Ouro Branco, eles fizeram a ligação do novo laminador no trimestre passado, né, então finalizou no trimestre passado, nesse trimestre a gente já deve ver uma retomada de volumes na parte de planos, mas, né, parcialmente apagada pela rentabilidade na divisão de longos por conta dessa situação que eu comentei de excesso de oferta. Então, Estados Unidos melhora, Brasil piora, o EBITDA deve subir mais ou menos 5%. Então, uma alta de mid-single digit tri a tri de EBITDA ligado à melhora nos Estados Unidos, que mais do que compensa a piora no Brasil. A gente acredita que essa é a narrativa de Gerdau daqui para frente, pelo menos até o final do ano. Brasil piorando, Estados Unidos melhorando, Estados Unidos se sobrepondo um pouco marginal à piora do Brasil, então a companhia deve crescer mais ou menos mid-single
o seu EBITDA, né, 5% mais ou menos. Isso para Gerdau, acho que CSN é a única coisa que vale a pontuar aqui no caso do CSN foi a única usina que a gente viu das abertas, né, das listadas, adotando uma política diferente. Os em Minas, que já reportou resultados, a gente também viu queda de preço por conta, né, briga com o importado, aço chinês chegando aqui, muito volume de aço no Brasil, queda de preço por conta de disputa por market share. Gerdau, como eu comentei, também é a mesma coisa, principalmente em aços longos. Agora, o CSN fez uma postura um pouco diferente, tá? Mantendo o preço, então a gente espera uma expectativa de manutenção, basicamente preço por tonelada flat, estável, mas queda de volume. Então as outras estão tentando segurar volume ou aumentar volume na disputa por market share, mas abrindo mão de preço. CSN deve vir com uma estratégia um pouco diferente, manutenção de preço com queda de volume e possivelmente perda de market share. Se é uma estratégia que vai dar certo ou não, a gente tem que observar. Em termos de EBITDA, a gente acha que o EBITDA de siderurgia deve subir tri com essa estratégia sim, tá? Vou passar a bola para o Vitão para a gente falar um pouquinho de Petro. Não Petro, né? Falar um pouquinho de petróleo, das empresas de petróleo, e a gente vai acabar falando de Petro e depois eu volto com você para a gente falar de Fechado. siderúrgicas. Vamos lá, tem essa bagunça toda aí. Tem 2 grandes eventos, sendo que um deles é um não evento. Sim. O primeiro evento foi, acho que esse é o primeiro trimestre, em que as empresas vão atravessar um nível de petróleo mais baixo em relação ao que foi nos últimos anos. Então, para fins de comparação, o segundo trimestre do ano passado, o preço médio do Brent estava em $84, e o preço médio do Brent do segundo trimestre de 2025 ficou em $65. Esse é o primeiro fato, né, isso aí é história. E o segundo não fato é a possibilidade de tarifa do Trump, etcétera. Eu chamo isso de um não evento, porque a gente já escreveu, a gente já fez mais de um relatório mostrando que a Petrobras, ela tem uma exposição ridícula ao mercado americano, então qualquer taxação afeta a empresa em praticamente zero e caso essa produção se eu não me engano é 4% da produção exportada dela, e a gente fez a conta ali da o equivalente a 70 mil barris por dia, assim, se uma empresa produz 2,6 milhões de barris por dia, isso aí é risível. Aí o que a gente fez aqui foi o seguinte, e outra coisa, por ser uma commodity muito demandada, você pode alternar essa produção para outros mercados, talvez numa condição comercial um pouco pior, $1 a menos, $2 a menos, $3 a menos, mas você não precisa matar no peito essa tarifação, tá? Então, assim, a priori, olhando para frente, o impacto disso aí é zero. Mas falando da Petrobras, ela solta os dados de produção. Hoje é dia 28. Amanhã, ainda não saíram os dados de produção dela, mas a gente espera ali uma produção de 2,3, que seria uma melhora, 2,3 de óleo, mais o que ela produz em gás. Então, isso daria uma melhora em relação ao trimestre passado. A gente tem uma estimativa EBITDA 55 bi no trimestre e dividendo 2 bi de dólares, tá? Quando a gente pega esses 2 bi de dólares, multiplica pelo câmbio médio que a gente tem nos nossos modelos, que é 5,5, e o número de ações pós-cancelamento dá 0,85 a ser, em teoria, divulgado no trimestre, tá? Isso dá um yield de 2,7% dividend yield. Não estamos considerando dividendos extraordinários. O balanço vai ser divulgado, dados de produção 29/7, balanço, eu acho que eu botei aqui 8/8, mas eu acho que eu vi alguma coisa que era 7/8. Então peço desculpas ali, eu vou publicar a prévia, vocês dêem uma olhada nos números oficiais. Refino, a gente não teve tanta dor de cabeça ao longo do trimestre, a paridade ficou praticamente no 0 a 0, a gente usa um fator de utilização de 90% das refinarias, tá? E os números são mais ou menos esses. A empresa segue sendo um case barato, assim, e pegando o gancho do que o Nishio falou, a gente escreveu um relatório também falando sobre isso, fazendo comparação da Petro com os pares internacionais, e o grande lance ali da Petro é que ela tem a maior geração de caixa yield, o maior dividend yield, o maior retorno ao equity, mas negocia no patamar de empresa petroleira chinesa, tá bom? E aí tem vários fatores. Um pode dizer que é o governo, outros dizem que é o Brasil, outros dizem que é Selic de 15, eu acho que é tudo isso. Soma tudo, né? Aí vamos ver se passa por uma reprecificação, né? Ela sofre mais ou menos do mesmo mal do Banco do Brasil. Eu não sou especialista em Banco do Brasil, mas eu achava engraçado um banco entregar ROI de 20 e negociar 4 vezes lucro, né? Eu achava muito esquisito isso daí.
Então a Petrobras sofre mais ou menos disso. Ô Vitão, só mais uma pergunta em relação à Petro, que a gente até falou sobre isso recentemente, essa possibilidade de dividendos extraordinários, que no plano estratégico, o último que foi divulgado, eles separavam entre 5 a 10 bi de dólar, mais ou menos. Óbvio que isso varia Faz de acordo sentido, com o faz sentido. petróleo, né? Tá. Sempre que me perguntavam isso, eu era bem reticente. Acho que já Porque pagou 3,6, né? Já pagou uma eu não tenho esse número de diferente. cabeça, sendo bem sincero, porque geralmente eles. Ano passado eu lembro que eles anunciaram no fim do ano. Tá? Eles pagaram todos os dividendos regulares, é no fim do ano. Opa, galera, tem mais um complementar aqui. Mas esse número que você falou não é um número absurdo. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, o endividamento ele é bem razoável. 1,3 para uma petroleira, dívida líquida EBITDA, é ok. Então, pegar um pouquinho a mais não mata o case. E segundo, assim, no pior momento lá do Liberation Day, etc., o Brent chegou a $60. Cara, tá 69. Então, mais uma vez, mantendo ali 69, 70 até o fim do ano, eu acho que tem espaço. Por quê? Porque em outras apresentações aqui, eh, me perguntava, eu falava que não, né? Mas por quê? Porque estava ali na casa dos 60. Mas eu acho que a 69, com o endividamento que a empresa tem hoje, e pensando nessa geração de caixa, 69, 70 até o fim do ano, eu acho que tem espaço para pagar dividendo extraordinário. Então, assim, respondendo às pessoas, pô, Vitor, você está sendo incoerente. Eu mudo minha coerência de acordo com o preço do petróleo. Então, se mantiver e não tiver mais nenhuma novidade negativa, inclusive a gente, na newsletter de hoje de manhã, a gente publicou duas informações que ajudam a fortalecer essa tese, que o primeiro é o número de reduções de sondas operativas nos Estados Unidos, caiu mais uma vez, então isso quer dizer, se tem menos sonda perfurando, tem menos oferta no futuro. E o segundo dado foi os acordos que saíram hoje, Estados Unidos, Europa, Estados Unidos, Japão. Então, se o Liberation Day coloca a taxação em todo mundo e o mercado antecipa uma piora do comércio global de atividade econômica, esses acordos eles colocam a atividade econômica no meio termo, né? Sim. Não é tão ruim, mas tampouco é tão bom, e o preço do petróleo já reagiu e segue reduzindo a oferta, entendeu? Mesmo o petróleo tendo voltado a 70, quando você pega ali os dados de oferta, eles estão todos ainda caminhando na direção da restrição, tá? Então eu acho que, dito isso, eu acho que se permanecer nesse 109,70 até o fim do ano, tem espaço para pagar dividendos. Tenho mais duas rápidas perguntas sobre Petro. E aí depois Vamos lá. a gente pula para os cases Uhum. das menores produtoras. Duas coisas. Foi vinculado na imprensa, no passado recente, a possibilidade de Petrobras voltar para o segmento de distribuição de combustível. Uhum. Até afetou bastante o preço da ação e das concorrentes, né? Vibra, Raízen e Ultrapar sofreram bastante. Você acha que é um bode na sala aí que estão É colocando? um bode na sala, e esses bodes, que não tem só um bode, tem vários bodes, né? Sim. Ele faz preço na ação, por isso que ela negocia valores descontados. E assim, sendo muito sincero em relação a Petro, tudo que foge de exploração e produção não é bem visto pela tese da empresa, e voltar para a distribuição é parte desses problemas, tá? Até porque o atual partido, o Partido dos Trabalhadores, ele tem ali um ranço com o preço de petróleo, ele já segurou o preço do petróleo na bomba em outros momentos da história. Então, assim, a leitura é que, cara, por que que a Petrobras, tendo o pré-sal, tendo a margem equatorial, vai se preocupar com posto de gasolina, entendeu? Sim. Com como é que é o nome com loja de conveniência, com mix de produtos de loja de conveniência. Então é mais ou menos isso, entendeu? É como se ela gastasse energia em algo que não é tão interessante assim no final do dia. E assim, acho que o preço do petróleo, o negócio do petróleo, né, tudo mais constante, ele tem uma característica muito interessante, né, que assim, não tendo nenhuma surpresa no preço do petróleo, e a gente falando de $70 o barril, cara, gera bastante dinheiro. Aí quando você pensa em distribuidora, a gente está falando de uma coisa que é meio varejo, né? Um negócio que é muito, muito trabalho ali em margem, etc. Ô, Vitor, e aí a segunda pergunta, que é um ponto que você tocou aí, que é a margem equatorial. Tivemos algumas notícias ao longo da última semana falando que governo, IBAMA e Petrobras aparentemente estariam chegando eh, num senso comum ali sobre a exploração. Que bom, agora é aguardar, cara. Assim, se eu, se eu chegar e te trazer aqui alguma informação muito técnica, como se eu estivesse dentro da operação e sabendo exatamente ali quais são os dados, as informações, Mas você acha que é eu acho que um gatilho aí? é um gatilho. No momento, né? Mas é uma coisa que, se por um lado vai trazer alguma precificação no curto prazo,
eu acho que por enquanto vai ficar no curto prazo mesmo, porque Margem Equatorial, supondo assim que tenha o licenciamento ambiental agora e tudo der certo, a gente está falando assim de primeira gota comercial daqui a 5 anos. E é muito difícil precificar isso nesse prazo de tempo, até porque a gente não sabe qual é a reserva, qual é a produção, qual é nada. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, é bom. O que que o mercado tem na conta da Petrobras é que a partir de 2030 ela perde os seus superpoderes. Ela começa a perder, A pressão, né? começa, Que a produção do pré-sal começa a declinar, então esse super ROI, essa super geração de caixa, esse super dividendo, ele vai minguando ao longo do tempo. Então, a margem equatorial viria exatamente para repor essa tendência que deve passar a ser declinante a partir de 2030. Então, assim, ela manteria ou até aumentaria a sua produção, o seu dividendo, a sua rentabilidade e tudo mais, claro, a depender das características do ativo. Vamos lá, Igão, falar um pouquinho de commodities. Vamos lá, Vale, a prévia operacional foi divulgada na semana passada, né? O resultado de Vale ele acaba sendo precificado em duas etapas, né? Então, ah, e a gente sempre brinca aqui que são 3 relatórios, como são 2 etapas, são 3 relatórios. Aí o Nishio fica falando a prévia da prévia, justamente por isso, porque a gente divulga as nossas estimativas pro volume de vendas, produção e preço que ela divulga como relatório de produção e vendas, né? Que a gente chama de prévia operacional. E essa prévia operacional foi divulgada na semana passada. Então, o resultado financeiro é divulgado dia 31, e aí vai várias empresas, né? Vale, Gerdau, CSN, Semin, tudo no mesmo dia. Eh, e, e aí, a única coisa que a gente não tem acesso, basicamente, que faz uma grande diferença, que a gente não tem acesso em relação à prévia, é o custo C1. Então, a base de custos a gente ainda não sabe, mas toda a parte de volume e preço a gente já comparou com as nossas estimativas em relação à prévia operacional. Foi um resultado, né, com um trimestre fortemente abalado por preço, tá? Então, do lado de preço, a curva da referência de 62% de ferro caiu $6 TRI, isso dá mais ou menos uma queda de 7%, em TRI. A Vale conseguiu recuar um pouquinho menos que a curva, o preço realizado, então o preço realizado caiu 6%, 1% a menos que a curva, fechando em $85 e qualquer coisa, alguns centavos aí. É o preço realizado para finos de minério de ferro. Lembrando que, né, o sistema de precificação de uma mineradora é bastante complexo, então o pessoal pode ver até, mas a média da curva deu $90, né? Como é que o preço deu 85? Porque é mais complexo, né? Você tem que fazer desconto de umidade, você tem que fazer cálculo de mix de qualidade, nem sempre o mix é exatamente 62%. Uhum. Então, às vezes vem um pouquinho a mais, às vezes um pouquinho abaixo de 62. A Vale tem, em relação à qualidade, a Vale tem migrado para um portfólio de qualidade média, tá? Então, a gente tem visto pouco apetite para o IOCJ, né, que é o minério de ferro fino puro de Carajás, de 65% de teor. A gente tem olhado para um mercado muito difícil para pagar prêmio de qualidade, né? As usinas na China estão com margens muito pressionadas, demanda doméstica por aço na China é mais fraca. Não vou dizer fraca comparada a outros países, né, longe de ser, né. A China continua ainda sendo o centro de demanda por minério de ferro e produção de aço, né, corresponde a quase 70% da produção de aço mundial. Ainda assim vai ser um país, mesmo com um crescimento um pouco mais devagar do que já foi, vai ser um país que vai demandar muito minério de ferro e vai consumir muito aço, mas o mercado não gosta de histórias que não crescem, né, então a história da China Nada aí recentemente com essa história da barra. da hidrelétrica, isso aí, putz, mas cara, assim, em termos de representatividade para demanda por aço, não faz o menor sentido, né, o mercado Gota no oceano. exatamente, a gente escreveu esse exatamente ao nosso título do relatório foi esse, né, da prévia de Vale, foi, eh, uma uma gota de demanda num oceano de oferta, né, então a gente está vendo muito excesso, muita oferta de minério de ferro, né, a gente tem Simandou entrando no sistema de oferta, no ano que vem,
É um grande projeto ali na Nova Guiné, exatamente, é uma Carajás. Não dá nem para dizer que é uma mini, tá? São duas minas com o seu full ramp-up, é 120 milhões de toneladas ano, depois de ter atingido o ramp-up total. Então não dá nem para dizer que é uma mini Carajás, é uma nova Carajás, né? Tanto de qualidade quanto em termos basicamente em termos de produção. Então, É a né, combinação perfeita para queda do você preço, né? tem excesso de oferta entrando no sistema, você tem outros a Simandou é o principal, mas você tem outros projetos, né, boa parte deles até curiosamente, sendo desenvolvidos pela Rio Tinto ali na Austrália. Então assim, você tem expansões de capacidade ocorrendo nos próximos 5 anos. E a demanda não E a cresce demanda tão não forte. cresce, exatamente o que eu falei. Então, o ponto aí é que é uma história de retração de demanda, vai continuar sendo uma demanda forte, mas ela vai ser mais fraca do que ela já foi no passado. Esse é o ponto. E a oferta está subindo. Então, a história do minério de ferro não é uma história boa, né. E o mercado não gosta, né, quando não cresce, o mercado já torce o nariz e quer saber de outra coisa. Então é isso que a gente tem visto, eu acho que Vale sofre bastante com esse sentimento. E a hidrelétrica, né, a barragem hidrelétrica lá no Tibete, ela não muda isso, tá. A gente fez um cálculo ali, que seria responsável por mais ou menos 0,5% da demanda, seria responsável por 0,5% da produção de aço bruto por ano da China. Isso é menos de 1%, 0,5% por ano. Então, assim, embora o projeto seja faraônico, né, seja 3 vezes maior, a capacidade instalada de megawatts seja 3 vezes maior que a usina de Três Gargantas, que até então é a maior usina hidrelétrica do mundo, ainda assim, o projeto de construção ele leva mais de 10 anos. Então, assim, você tem uma demanda por aço ao longo desses 10 anos importante, mas ela é diluída nesse período. Então, assim, na hora que você for ver a demanda por ano, e em relação à capacidade instalada de aço chinês, que é ali 1,2 bi de toneladas, é quase nada, entendeu? Uhum. Representa menos de 1%. Então isso não seria o trigger suficiente para fazer, uma movimentação forte no minério de ferro. Ele subiu claramente diante da notícia, mas muito mais por um viés especulativo. Quem conhece o mercado de minério de ferro sabe que é altamente especulativo, totalmente reativo a notícias, né, e da nossa interpretação, o que acabou acontecendo foi que os investidores eles olharam esse anúncio, olha, né, maior hidrelétrica do mundo, vamos construir, vamos investir em infraestrutura, e os investidores talvez pensaram, né, que pode ocorrer o anúncio de novos projetos. Então a reação do mercado não foi exclusivamente ligada ao projeto da hidrelétrica, e sim a atitude do governo de botar dinheiro, investir bastante em infraestrutura para tentar compensar a queda de demanda por aço no setor de construção civil residencial, que todo mundo sabe a essa altura do campeonato, que tem um estouro de bolha ali imobiliária na China e que reduziu, né, sua culpa, né, boa parte da redução da demanda por aço da China vem, do mercado imobiliário em crise. Então, o governo está tentando compensar de algum jeito, né? Então talvez a infraestrutura seja uma dessas formas de compensar de alguma maneira essa demanda por aço em declínio. Então, em termos de preço, o cenário continua esse: excesso de oferta, baixa prospecção de aumento de demanda. Então a gente vê, um preço do minério de ferro, inclusive para o final desse ano, nossa projeção é que caia abaixo de $90. Então subiu um pouquinho acima de 100 com essas notícias, hoje já caiu de volta, está em 99, qualquer coisa, e a gente acha que ao final do quarto trimestre ele pode vir abaixo de 90. Você tem uma sazonalidade positiva para as mineradoras no segundo semestre, aumento de oferta, né, produz-se mais porque tem menos chuva, à medida que tem menos chuva, né, e mais volume entrando, e a demanda não tá correspondendo, de novo, mais oferta do que demanda, preço cai, então a gente acha que o preço pode cair até próximo de 90, no final do ano. É isso de preço. De volume, a gente não teve nada de relevante da parte de volume em finos de minério de ferro, a gente teve uma produção boa, tá, acho que o problema da Vale não está sendo produção, ela está botando produção recorde desde 2019, depois da queda da barragem de Brumadinho, ela perdeu um pouco de produção, e aí ela já está voltando para patamares lá de trás de 2019, quando ela tinha Brumadinho como ativo. E, então a gente está vendo produções boas. Então o problema está sendo na venda, tá? Então a gente viu uma venda ano contra ano, considerando a sazonalidade, a gente viu uma venda caindo por volta de 2% ano contra ano. A Vale explica que essa queda de venda ela está atrelada a uma mudança de estratégia em fazer uma maior parte de estocagem
de minério de ferro nos portos da China. Então, ao invés dela estocar aqui no Brasil, né, produzir o estocou, ela produz, despacha para os portos de destino, e aí fica hubs nos portos lá da China, né, para fazer blendagem, o processo de concentração em blendagem no próprio porto. Qual é a vantagem disso? Você atende melhor o seu cliente em relação às usinas a conseguirem o teor específico que ela quer, né? Então tem balanços ali que às vezes misturam minério de ferro mais puro de Carajás com minério de ferro do Sudeste ali de Minas Gerais, e encontram um teor específico para atender a necessidade do cliente. Então isso tem sido uma estratégia que a Vale vem adotando, não só a Vale, as outras majors também têm feito, Rio Tinto, BHP, Fortescue, todas têm feito hubs ali nos portos. Então a gente viu, na verdade, uma venda recuando ano contra ano por conta dessa mudança de estratégia. Isso porque quando ela despacha, mas ela ainda não concretizou a venda, né, ela computa como produção, mas não consegue computar como venda, porque o minério de ferro ainda é dela, ela ainda não vendeu, ela só despachou para o porto da China, mas ela não efetivou a venda para o cliente ainda. Ela vai blendar lá e vai vender para o cliente posteriormente. Então, esse gap, né, esse espaço entre o que ela produziu e o que ela vendeu aumentou ano contra ano, e aí a gente viu essas vendas ano contra ano reduzindo nessa casa de 2% em Finos.